Sejam bem-vindos, caros membros da obra dos Santos Anjos, todos aqueles que se estão preparando para a consagração ao Anjo da Guarda e para fazer parte desta nossa espiritualidade. No dia de hoje nós vamos meditar a sétima carta de formação e eu convido a todos vocês que nos estão acompanhando para entrar neste momento de oração, neste momento de aprofundamento a respeito do Santo Anjo e também de Deus. Então vamos unir-nos com estes nossos companheiros celestiais para assim, junto com eles, viver mais perfeitamente a nossa vocação e nossa missão neste mundo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. Nossos santos anjos da guarda, rogai por nós. Muito bem, então, como dizia, vamos meditar esta sétima carta de formação, que tem como título A Vida de Cada Dia com o Santo Anjo da Guarda. E a primeira coisa que nós precisamos lembrar é por que nós começamos a fazer a nossa consagração, que é aquilo que nós queremos. Afinal das contas, nós estamos procurando a comunhão com Deus, pois Deus é a fonte, a origem de nossa existência, e toda a nossa vida está direcionada para Ele. Então, isto é uma coisa que nós precisamos sempre de novo nos lembrar. Se eu me consagro a Nossa Senhora, se eu me consagro ao Santo Anjo da Guarda ou a um outro santo, Padre Pio, São José, nós o fazemos porque nós queremos uma comunhão mais profunda, mais íntima com Jesus, com Deus. E Deus colocou diversos caminhos, Deus colocou diversos degraus que nos ajudam para chegar a esta comunhão com Ele. E claramente, um destes é o nosso Santo Anjo da Guarda. Pois como a Igreja nos ensina, Ele nos acompanha desde o momento do nosso batismo. E diversos santos chegam a afirmar também que já desde o momento da concepção, o Santo Anjo está ali, junto com a mãe, para proteger a vida desta criança, da qual depois ele, solenemente, no batismo, se tornará o anjo protetor. E é este anjo que recebe a missão de Deus de levar-nos à pátria celestial. É esta a missão do anjo. Todos nós temos experimentado tentações, provas, cruzes, e nós sabemos como é difícil o nosso dia a dia. Imagina se nós não tivéssemos o nosso anjo da guarda, que nos protege, que nos ilumina, que nos amoesta. Então, a Igreja nos ensina que nós recebemos o Santo Anjo solenemente no dia do nosso batismo. E Deus revela para o anjo
em linhas gerais, qual é a nossa missão. E assim, o anjo que tem a voz de Deus, a graça de Deus para nós, ele começa a guiar-nos. É por isso que, agora, neste processo de nos consagrarmos ao anjo, nós não devemos de ter medo de criar laços íntimos com este nosso companheiro celestial, com medo de deixar Deus de lado. Porque é Deus quem colocou o nosso companheiro ao nosso lado. E como nós lemos no livro do Apocalipse, tinha este grande anjo que recebeu as orações dos santos que foram colocados neste turíbulo de ouro e as preces da humanidade subiam até o céu como fumaça de incenso. Então, deste modo, é o anjo que leva as nossas orações até o trono de Deus. E é este mesmo anjo que traz do céu para nós estas graças. Por isso, nós não devemos de temer de unir-nos com o santo anjo. Com medo de dizer, mas se eu me consagro ao anjo, se eu rezo para o anjo, eu estou deixando Deus de lado. Não. Vamos escutar o que nos diz a igreja. Diz, na oração do prefácio da Missa dos Santos Anjos: é a vós que glorificamos ao louvar-vos os anjos que criastes e que foram dignos do vosso amor. A admiração que eles merecem nos mostra como sois grande e como deveis ser amado acima de todas as criaturas. Pelo Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, louvam os anjos a vossa glória. Então, é bom nos reconhecer que esta oração que acabamos de escutar é rezada dentro da Santa Missa. E como a igreja reza, é como a igreja crê. A liturgia não é nada mais e nada menos do que a igreja que se une com Cristo, cabeça, para dar honra ao Pai. Então, a igreja nos está dizendo, na medida em que nós, seres humanos, honramos o anjo, nos unimos com o anjo, nós estamos glorificando a Deus que criou este anjo, ou estes anjos, e assim, estas criaturas celestiais são um reflexo do amor de Deus. Quando nós olhamos para o anjo, a sua luz, a sua santidade, nós podemos compreender como Deus é grande, como Deus é poderoso, e que nenhuma criatura neste mundo e no outro é capaz de abranger Deus, nem sequer Nossa Senhora. Mas quando nós olhamos para Maria, nós podemos compreender mais claramente quem é Deus. Porque olhamos para a sua santidade, para a sua pureza, para a sua maternidade, e nós temos que concluir que Deus supera isso infinitamente. Mas, olhando para Maria, nós podemos crescer nas virtudes. Nós podemos imitá-la, nós podemos pedir a sua intercessão.
é o mesmo que a igreja nos ensina no dia de hoje com relação ao Santo Anjo. Então, nós vemos que é bom louvar a Deus por meio do anjo, que é bom, junto com o anjo, unir-nos para dar nosso ato de adoração a Deus. E que a reverência, a oração ao Santo Anjo é alguma coisa que Deus quer. Passemos para um segundo ponto. Já reconhecemos que a igreja nos diz, está bem que tu te associes alma com o teu anjo. Mas como é que nós fazemos isso? Como nós vamos conseguir viver em comunhão, em amizade com um ser que nós não vemos? Desta forma, nós vamos reconhecer que para nós unirmos com o Santo Anjo, nós precisamos crescer em amizade. E o que significa a palavra amizade? Aristóteles já vai dizer que amizade é quando duas pessoas gostam de fazer as mesmas coisas e aborrecem as mesmas coisas. Então, olhando primeiramente para este nosso mundo, quando eu tenho um amigo, eu percebo que eu tenho uma afinidade em certos pontos. Gostamos de fazer as mesmas coisas, temos os mesmos desejos, os mesmos ideais. Isto não 100%, não totalmente. Em alguns pontos sim, em outros pontos não. Mas é assim como se formam as amizades. E entre mais relação, entre mais pontos de convergência entre um e outro, podemos dizer que existe uma amizade muito mais profunda. Agora, já que nós aspiramos a ter uma amizade com o Santo Anjo, nós precisamos perguntar-nos, Santo Anjo, o que é que tu gostas? O que tu queres? O que tu odeias? O que é aquilo que tu aborreces? E assim, nós precisaríamos ir moldando o nosso pensar para que entre em sintonia com o do anjo. E o anjo também podemos dizer que, de certa forma, também conforme a sua natureza, ele deveria de fazer isso conosco. E de fato, ele o fez e o está fazendo dia tras dia. Pois ele nos acompanha desde o nosso batismo, desde o momento da nossa conceição, e ele nos conhece muito melhor do que talvez nós mesmos. E tem certos momentos em que talvez o anjo gostaria de ter desembainhado a sua espada e nos ter matado por causa dos nossos pecados. Mas o anjo, por causa desta amizade, por causa de que ele vê Deus em nós, ele se absteve de fazer isto e ele procurou formas para resgatar-nos da escravidão do pecado e para levar-nos de novo à comunhão com a Santa Igreja. Então, o anjo tem feito a sua parte. E agora, nós com esta consagração, a qual aspiramos, nós esperamos dispor todas as nossas forças, todas as nossas energias, para
criar esta amizade. Agora, aquilo que não se cultiva, morre. Pensemos, quando nós estávamos na escola e nós sabíamos matemática, sabíamos coisas de história, de geografia. Com o passar dos anos, certos conteúdos, como nós não praticamos eles foram desaparecendo e foram esquecidos da nossa memória, porque nós não exercitamos o nosso cérebro a reter esta informação. Então, com a vida espiritual, com a amizade, com o anjo da guarda, passamos pelo mesmo processo. Nós precisamos exercitar-nos diariamente e tomar consciência. Ele está ali comigo. Ele me acompanha às 24 horas do dia. Ele não me deixa sozinho. E quero que nós façamos o seguinte exercício daqui para frente. Imagina que teu santo anjo está de forma visível diante de ti. Como é que tu te comportarias? Estarias atuando do mesmo jeito como estás atuando neste momento? Ou tua postura seria diferente? Os teus pensamentos, palavras, ações seriam diferentes. O anjo está aí, embora nós não o vejamos. Mas nós precisamos agora, com esta consagração, e este que é nosso desejo de viver uma vida mais santa, mais unida com Deus. Então, nós precisamos começar a ter presente o nosso santo anjo, cada vez mais. E um bom exercício é imaginar que ele está visível do nosso lado. Eu acredito que se vocês fizerem desse jeito, a sua vida e as suas ações vai ser totalmente diferente. Por outro lado, como dizia, o Santo Anjo nos acompanha às 24 horas do dia. E nós pensamos que a devoção ao Santo Anjo é, por vezes, uma devoção das crianças. Seja porque na imagem que nos é representado o anjo da guarda aparece o anjo como protetor e uma ou duas crianças passando uma ponte e o anjo protegendo para que elas não caiam no rio. Ou seja, porque nós não sabemos a ciência certa quem ele é, como é que ele se comporta, como é que ele atua. Por isso, já que nós começamos esta caminhada para unir-nos a ele, nós precisamos começar a saudar o anjo. Esta é uma fase necessária, crucial e fundamental se nós quisermos ser amigos do anjo da guarda. Em que momentos eu tenho que saudar o meu anjo da guarda? Então, podemos dizer, no momento em que nós acordarmos, Santo Anjo, quero unir-me contigo no dia de hoje para fazer a vontade do Senhor. Santo Anjo,
Protege-me de todo pecado, de toda tentação. Não permitas que eu perca a graça que Deus me concedeu. Podemos pedir também a ajuda do Santo Anjo quando nos dispormos a fazer uma atividade importante no nosso trabalho, no nosso estudo, nos nossos afazeres do dia a dia. Santo Anjo, vou começar a trabalhar. Vem, ajuda-me para que eu não perca tempo, para que eu faça as coisas com a maior perfeição possível, para que eu, realizando este trabalho, possa ao mesmo tempo estar rezando. Podemos também pedir ajuda do Santo Anjo, chamá-lo no momento em que nós vamos dormir, no final do nosso dia, dizendo: Santo Anjo, obrigado por me guiar durante este dia. Obrigado, Santo Anjo, por me trazer a luz de Deus, por defender-me do pecado, do demônio. Santo Anjo, custodia o meu sono. Faz que eu possa descansar durante a noite para amanhã poder servir com maior generosidade a Deus. Esta é uma forma bastante simples de nós ir crescendo em comunhão com o Santo Anjo, pedindo a sua ajuda no começo do dia, quando nos dispomos a fazer alguma atividade, no final das atividades que realizarmos e no final do nosso dia. Já que nós aspiramos a unir-nos mais intimamente com o nosso Santo Anjo da Guarda, nós reconhecemos que esta união que se realiza é principalmente uma união espiritual, uma união em Deus. Pois o anjo sempre vai apontar para Deus e sua vontade. É por isso que nós, na obra, aconselhamos a todas as pessoas que querem unir-se, que querem estar associados ao Santo Anjo da Guarda e a todos os santos anjos, a rezar frequentemente a oração do Santo. Porque junto com o Santo Anjo, junto com estes exércitos celestes, queremos implantar o reino de Deus neste mundo e preparar a sua segunda vinda. Mas outra oração que também é essencial é a recitação do Ângelus. Então, junto com os santos anjos, queremos honrar a Maria, a Mãe do Redentor. E a Igreja colocou sempre esta oração em 3 momentos: 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Este é um exercício piedoso que nos vai facilitar, nos vai proporcionar lembrar-nos sempre de Deus, do Santo Anjo. Aí talvez algum de vocês dirá: padre, mas eu tenho dificuldade de me lembrar nestes horários de rezar o Ângelus. Faz
o seguinte: nas refeições, no café da manhã, no almoço e na janta, reza o Ângelus. Porque nós muitas vezes esquecemos de rezar, mas nós não esquecemos de comer. Então, nas nossas refeições, vamos lembrar-nos desta oração e vamos rezá-la constantemente, 3 vezes ao dia, para assim poder crescer nesta comunhão com o nosso companheiro celestial. Outro ponto pelo qual nós podemos crescer na nossa comunhão com o nosso Santo Anjo é pedir ajuda nos momentos difíceis. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, por uma provação, quando nós não sabemos o que fazer, vamos pedir a Ele que nos mostre o caminho, pois Ele tem a luz de Deus, pois Ele sabe qual é a nossa missão neste mundo. E vamos reconhecer que Ele nos vai iluminar com sua luz, com sua graça. E nós vamos sair vencedores nos nossos combates do dia a dia. Mas quando eu falo que nós vamos sair vencedores, não significa que as coisas vão acontecer conforme a nossa vontade, conforme os nossos caprichos. Não. Mas que a vontade de Deus se vai realizar na nossa vida. Pensemos Jesus no horto, quando ele diz: Senhor, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sino a tua. E assim nosso Senhor teve a força, por meio do cálice do fortalecimento, que trouxe o anjo para ele viver a sua paixão. Sofreu, sim, morreu, mas era isto aquilo que Deus esperava de Jesus. E Jesus saiu vitorioso. Por meio da morte, da sua paixão, saiu vitorioso vencendo o demônio, vencendo o pecado e causando para nós a redenção. Então, quando nós estivermos numa dificuldade, vamos pedir ao Santo Anjo que nos traga a luz de Deus e que nos mostre o caminho que nós precisamos percorrer. Porque nós não estamos sós nesta batalha. Nós não estamos sozinhos. O anjo está do nosso lado. Só que ele nos vai ajudar na medida em que nós o invocarmos, em que nós pedirmos a sua ajuda. Se nós não o chamarmos, ele vai continuar ali, do nosso lado, intercedendo por nós. Mas as suas luzes e as suas graças não vão penetrar diretamente no nosso coração, no nosso interior, porque nós colocamos uma barreira. Vamos abrir-nos à graça de Deus. Vamos abrir-nos à união, à comunhão com o Santo Anjo. Vamos pedir a sua ajuda para que Deus possa entrar em nós, transformar-nos e dar-nos esta graça da união íntima com Ele.
Pues é isto que nós aspiramos. Nesta sétima carta encontramos outros pontos de como podemos unir-nos com o nosso Santo Anjo. Então eu aconselho vocês que deem uma olhadinha nesta carta, que tirem resoluções pontuais concretas para que esta consagração ao anjo da guarda seja uma coisa viva dentro de vocês. Que não seja simplesmente uma consagração a mais, um título a mais, uma medalha a mais, mas para que esta consagração transforme a vida de vocês e que a partir da consagração que vocês vão fazer tenham decisões firmes e permanentes para assim viver conforme Deus quer de vocês. Desejo para vocês uma boa caminhada neste processo de preparação para a consagração. E neste momento, então, vou dar a bênção para todos vocês. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Deus Todo-Poderoso, vos abençoe, fortaleça, guie, ilumine, acompanhe, conceda todas as graças e bênçãos, para que possam associar-se cada vez mais a seu santo anjo da guarda, e junto com ele amar, adorar e glorificar Deus uno e trino. E eu vos abençoo com toda a bênção do céu e da terra, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe todos vocês.